Livro de Números, capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 41. Versículo 1. Depois os filhos de Israel partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Versículo 2. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera os amorreus. Versículo 3. E Moabe tinha grande medo do povo. Por quê? Era muito e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Versículo 4. Por isso disse aos anciãos de Midian: agora esta multidão lamberá tudo enquanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Nesse tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei de Moabe. Versículo 5. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, a terra dos filhos de seu povo, a fim de chamá-los, dizendo: eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra, e estacionado defronte de mim. O versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoai-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Porventura prevalecerei de medo, porque o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. No livro de Números, capítulo 31, está escrito assim, no capítulo 31, versículo 8. Com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requem, Zu, Ur, Reba, 5 reis de Midian. Igualmente mataram a espada a Balaão, filho de Beor. No livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5, está escrito assim: contudo, o nosso Pai que está no céu, nosso Criador, não quis ouvir a Balaão, antes trocou-te a maldição em bênção, porquanto o nosso Pai que está no céu, nosso Criador, te amava. No livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2, também está escrito assim: porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra ele assalariaram Balaão para os maldiçoar. Contudo, o nosso Pai que está no céu, nosso Criador, converteu a maldição em bênção. Lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 13, e está escrito assim no versículo 14 também, versículo 13: recebendo a paga da sua injustiça,
pois que tais homens têm prazer em deleite. À luz do dia, nodoa são eles mânculas, deleitando sem suas dissimulações, quando se banqueteia convosco. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecar, engordando as almas inconstantes e tendo o coração exercitado na ganância, nos filhos da maldição. No livro de Judas, também está escrito no capítulo 11, no versículo 11, e não tem capítulo, só tem versículo. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, por amor do lucro, e se atiraram ao erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: entretanto, algumas coisas tem contra ti. Por quê? Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituírem. Versículo 14. Entretanto, alguma coisa tem contra ti. Por quê? Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolo, e se prostituíram. No livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: povo meu, lembra-te agora da consulta de Balaque, rei de Meabe, e do que ele respondeu Balaão, filho de Beor, e do que sucedeu desde Sitire até Gigal, para que conheças a justiça do nosso Criador. No livro do profeta Isaías, capítulo 13, versículo 22, está escrito assim: as hienas viverão nos seus castelos, e os chacais nos seus palácios, de prazer. Bem perto está o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 13, versículo 24, está escrito assim: capítulo 13, e creu até o próprio Simeão, sendo batizado, continuou com Filipe, admirável e se vendo os sinais e os grandes milagres que se fazia. Voltando lá no capítulo 22 de Números, do versículo 7. Porém, se pôs os a Sião de Moabe e os a Sião de Midian, com o preço do encantamento nas mãos, e chegando a Balaão, referiram ele as palavras de Balaque. Versículo 8. E ele respondeu:
passai aqui esta noite. Vós trarei a resposta, como nosso Pai que está no céu me falar. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Versículo 9. Então veio nosso Pai, nosso Criador que está lá no céu, a Balaão, e perguntou: quem são estes homens que estão contigo? Versículo 10. Respondeu Balaão ao nosso Pai que está lá no céu, nosso Criador: Balaque. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, nos enviou dizendo, versículo 11: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar-me, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-los daqui. Versículo 12. O nosso Pai que está lá no céu disse a Balaão: não irá com eles, não amaldiçoará este povo, porquanto bendito é. Versículo 13. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: ide para a vossa terra. Por quê? O nosso Pai que está lá no céu recusa deixar-me ir convosco. Versículo 14. Levantaram-se, pois, os príncipes de Moabe, vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Versículo 15. Balaque, porém, tornou a enviar príncipe em maior número e mais honrado dos que aqueles primeiros. Versículo 16. Este viera a Balaão e ele dissera assim: diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demore em vir a mim. Versículo 17. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disserem. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoar-me este povo. Versículo 18. Respondeu Balaão ao servo de Balaque: ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e de ouro, e eu não poderia ir além da ordem do nosso Pai que está lá no céu, o nosso Criador, para fazer coisa alguma, nem pequena e nem grande. Versículo 19. Agora, pois, rogo vós que fique aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o nosso Criador me dirá mais. Versículo 20. Veio, pois, o nosso Pai que está lá no céu a Balaão de noite e disse: já que esses homens te vieram chamar, levanta-te e vai com ele. Todavia farás somente aquilo que eu te disser. Tá bom? Versículo 21. Então levantou-se Balaão pela manhã, arreiou a sua jumenta, colocou um arreio na jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Versículo 22. A ira do nosso Pai que está lá no céu, nosso Criador, acendeu porque ele ia, e o anjo do Criador pôs-se ele no caminho, pois adversário, ora, e ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus 2 servos. No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 15, está escrito assim: os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Voltando lá no capítulo 22 de Números, versículo 23. A jumenta viu o anjo do nosso Pai que está lá no céu, nosso Criador, parado no caminho,
com a sua espada desembaiada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazer tornar o caminho. Uai, jumenta, você está errando o caminho, em vez de ir para frente, está vindo para os lados? Versículo 24. Mas o anjo do nosso Criador do céu e da terra pôs-se numa vereda entre as vinhas, e havendo uma ceba de outro lado. A ceba aqui é um muro, de uma cerca de um lado, do outro, um barranco. Versículo 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do nosso Criador do céu e da terra, cozeu-se com a espora e apertou contra os pés dele, de Balaão, pelo que ele tornou a espancar, apertou o pé de Balaão no barranco. No versículo 26. Então o anjo do nosso Criador do céu e da terra passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 27. Vendo a jumenta, o anjo do nosso Criador do céu e da terra, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com bordão. Uai, jumenta, por que você não vai para frente? Você está deitando debaixo de mim. Versículo 28. Nisso abriu o nosso Pai que está no céu a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão. A jumenta perguntou a Balaão: Ué, o que eu fiz para que me espancasse essas 3 vezes? A jumenta perguntou a Balaão: Ué, por que Balaão? O que eu fiz eu para que me espancasse 3 vezes? No livro do Evangelho de João, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 7, está escrito assim: os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Os homens que viajavam com ele enquedaram e se emudecido, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. No livro do Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 28, está escrito assim: Pai, glorifica o teu nome. Vê então do céu esta voz. Já tem glorificado, e outra vez glorificarei. Voltando lá no capítulo de 22 de Números, no versículo 29, respondeu Balaão à jumenta: Ué, por que, jumenta? Por que zombaste de mim? Ou será que se eu tivesse uma espada na mão? Pois agora te mataria. Versículo 30. Tornou a jumenta a perguntar a Balaão: Ué, porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida a ti hoje, até hoje, e eu estou te carregando você nas costas? Porventura tem sido meu costume fazer assim para contigo, Balaão? E ele respondeu a jumenta: Não, jumenta, você não tem costume de deitar debaixo de mim, não. Versículo 31.
Então o nosso Criador do céu e da terra abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Criador parado no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Versículo 32. E disse ele o anjo do Criador: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. O anjo falou com Balaão. Versículo 33. A jumenta, porém, me viu já 3 vezes e se desviou diante de mim. Se ela não estivesse desviada de mim, na verdade que eu te haveria matado, Balaão, deixando ela com vida. Versículo 34. Respondeu Balaão, o anjo do nosso Criador: ah, pequei, porque não sabia que estava parado no caminho para te opor a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Versículo 35. Tornou o anjo do nosso Criador do céu e da terra a Balaão: vai com os homens, e uma somente palavra que eu te disser, que falará. Assim Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Versículo 36. Tendo, pois, Balaque, ouvindo que Balaão vinha chegando, saiu ele ao encontro, até Moabe, cidade fronteira que está à margem de Hernon. Versículo 37. Perguntou Balaque a Balaão: porventura não te enviei diligentemente mensageiro a chamar a ti, Balaão? E por que não vieste a mim? Eu não posso, na verdade, honrar-te. Balaque falou com Balaão. Versículo 38. Respondeu Balaão a Balaque: eis que sou vindo a ti, Balaque. Porventura poderei eu agora de mim mesmo falar alguma coisa? A palavra do nosso Pai que está no céu quiser na minha boca, se o que ele puser na minha boca, essa palavra falarei. Versículo 39. Balaão foi com Balaque, chegaram ao Quiriate Exote. Versículo 40. Então Balaque ofereceu um sacrifício, boi, ovelha, e dele enviou a Balaão aos príncipes que estavam com ele. Versículo 41 para terminar. E assim sucedeu que pela manhã Balaque tomou Balaão e levou aos altos de Baal, e viu ele dali a parte extrema do povo. Este foi o livro de Números, do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 41, para terminar. Fica todos abençoados. Se o Pai que está lá no céu nos permitir, até o próximo capítulo, se for da vontade e se Ele quiser.